Bem-vindos à disciplina Contabilidade aplicada ao setor público. Eu sou o professor Fernando Gentil, professor aqui da UFPE, e esse vídeo é para apresentar para vocês um pouco da disciplina Contabilidade aplicada ao setor público aqui do EAD. Então, eu fiz uma agenda, né, dessa apresentação, que ela se refere à apresentação do docente, emente principais tópicos, importância de estudar o setor público, avaliação, como vai se funcionar a nossa avaliação, material e recomendações. Tá ok? Então, vamos começar aqui a apresentação do docente. Meu nome é Fernando Gentil. Eu estou aí com algumas disciplinas esse semestre, contabilidade introdutória, finanças e planejamento público, e também uma disciplina no mestrado e doutorado, né? E com algumas atividades de extensão. Então, a gente vai ter um congresso internacional de governança em novembro, a gente vai ter uma participação lá na Bienal do Livro em outubro, né? O professor vai lançar 2 livros. Outras atividades que são cursos oferecidos pelo laboratório. E eu estou também na coordenação do laboratório recente, que se chama Laboratório do Setor do Luto, para empresas que são funerárias, cemitérios, crematórios, que a gente está denominando aí entidades do setor do luto. Tá? É bem curioso o fato de que, até hoje, não existia um laboratório para atender as empresas desse setor. Então, a gente tem aí uma série de entidades que não tinham, né, um local para se especializar. Ou seja, a gente vai entender que esse negócio é um negócio muito específico, né? Eu preciso é, desenvolver estudos para atender também esses serviços que são urgentes, e eles facilitam muito os serviços de saúde, né, os serviços de hospitais, e eles são essenciais para qualquer ser humano. Vamos voltar então para a ementa, já falei um pouquinho de mim, né? Ementa e principais tópicos, eu estou com ela no próximo slide para mostrar para vocês. Vamos para a importância de estudar o setor público. Então, tudo, gente, tudo que eu faço, eu tenho o setor público envolvido. Então, quando eu tomo água, eu sei que é uma concessionária de serviços que é responsável por fornecer a água, por fazer o tratamento da água e do saneamento, né? A energia que eu consumo faz parte do setor público, nas relações empresariais, né? Se eu quiser me candidatar para prestar serviço no setor público, eu tenho que me candidatar a um concurso público, né? Então, eu tenho que entender que a gente passa por um processo seletivo, né? E vamos supor que eu sou um aluno que eu digo, não, professor, eu não quero fazer concurso público, eu sou empreendedor, eu quero vender para o setor público. Então, o setor público também pode contratar a sua empresa para fornecer produtos. Então, eu tenho que entender um pouquinho do funcionamento do setor público, né, sobre a execução das políticas públicas, né? Então, como é que elas alcançam a sociedade? Eu vou ter aí um orçamento funcionando, né, uma relação do Estado que, através do seu poder de tributação, ele arrecada e ele executa através do orçamento, e isso vai ter o reflexo nas contas públicas. Então, é muito interessante, né? A temática é bem ampla. A gente vai pensar que o setor público está presente em 5.570 municípios brasileiros, na administração direta, na administração indireta, nos estados e no Distrito Federal e nos órgãos federais ainda, né? Como é o caso da própria Universidade Federal, que é uma autarquia federal. Tá bom, gente? Então, a importância está presente, né? E ela, assim, os melhores salários, as melhores oportunidades a gente ainda tem através dos concursos, né? Inclusive para vocês que estão iniciando, tem grandes oportunidades. E aí a gente vai falar um pouquinho da avaliação. Vocês vão fazer uma primeira avaliação com base em questões dos assuntos tratados aqui na sala de aula. 40% vai ser o peso da primeira avaliação e 60% o peso da segunda avaliação. O que eu vou dizer para vocês? Olha,
O curso EAD ele está cada vez mais importante, mais forte na universidade, então eu peço, né, participem das aulas síncronas, o professor vai dar aula sempre nas quartas-feiras, às 19 horas, estou aqui disponível para vocês, tá bom? Então não deixem de fazer as atividades para depois não ficar muito difícil essa avaliação para vocês. Mas eu garanto já, desde já, que o custo-benefício é muito grande. Em uma aula a gente descobre muita coisa e vocês vão ver que vale muito a pena em uma aula a gente participar e conseguir depois avançar aí, tanto em concurso público, como em seleção, como atendendo o objetivo da disciplina, né, que é alcançar a nossa aprovação, tá? A gente vai entender muito mais do setor público. Depois, material e recomendações. A Secretaria do Tesouro Nacional, com o Conselho Federal de Contabilidade, emitem um manual de contabilidade aplicado ao setor público. Então, se eu indicar para vocês livros, a maioria dos livros tem como base o manual de contabilidade aplicado ao setor público, que a gente vai chamar de MCASP a partir de agora. Ele está na sua 8ª edição e vai ser o nosso material principal. Tá? No próximo slide, eu deixei aqui um livro. Esse livro vocês colocarem lá no Google. CASP, né, Contabilidade Aplicada ao Setor Público, editora UFPE. Um livro que eu apresento vários capítulos em parceria com os estudantes, né, de graduação, e no caso da Helenice, que foi uma autora junto comigo, que era uma aluna da pós-graduação, aluna de mestrado, bem querida professora. Então, vocês vão ver aí que tem vários capítulos super interessantes que aconteceram durante a pandemia, com relação à transparência, o orçamento de guerra e outras questões do setor público que vale a pena a gente dar uma olhadinha. Mas o mais importante, né, o motivo pelo qual eu estou colocando esse livro, tanto é para vocês perceberem a oportunidade que vocês têm de pesquisa no setor público, né? Esse setor é bastante carente na área de pesquisa, a gente tem alguma coisa, mas poderia ter muito mais aprofundamento. E no capítulo, tem um capítulo sobre proposta para o curso EAD da disciplina CASP. Então, são os assuntos da disciplina CASP. A gente imagina aí que entre o início e o final, 60 horas, como que a gente pode desenvolver esses assuntos, os principais vídeos, os principais materiais, tudo está reunido aí nesse livro em um capítulo. Proposta de menta para a disciplina CASP. Então, gostaria que vocês entrassem lá no site para dar uma olhadinha. Aqui a gente tem a nossa ementa, os assuntos principais, é um item obrigatório quando o MEC avalia a universidade, o curso, né, que ele vai dar nota. Tem um item lá, o professor apresenta a ementa do curso, então tá aí a ementa funcionando como uma agenda para o estudante que gosta de se programar, ele já ir atrás do material, ele já começar a dar uma olhadinha, tá? Eu vou ler essa ementa, que são os assuntos principais, depois eu explico como eles estão organizados na nossa agenda da disciplina. Ementa de contábeis, de acordo com o site da UFPE, quando vocês buscam lá, está assim, abordagem da contabilidade aplicada ao setor público, a partir da interpretação dos princípios contábeis realizados pelo Conselho Federal de Contabilidade, o NBCASP, normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, definindo e tratando cientificamente os principais fenômenos orçamentários, financeiros e patrimoniais, bem como sua evidenciação através do sistema de informação contábil e seus subsistemas. Como é que vai funcionar todo esse assunto dentro da nossa disciplina? A gente vai passar por orçamento público, que é uma das demonstrações obrigatórias que a contabilidade tem que apresentar, mas para a gente entender o orçamento e elaborar ele na prática, a gente vai fazer a primeira parte, receita pública, entender a receita e seus reflexos, a despesa pública, e depois as demonstrações contábeis, balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial, a demonstração de resultado, que no setor público eu chamo DVP, demonstração das variações patrimoniais, e eu acredito que a gente fecha com a DFC. Tá? Fico muito contente, né, com esse primeiro contato,
E vocês têm aí o meu e-mail, fernando.gentil@ufpe, tirando os acessos ao AVA, claro, onde a gente vai poder conversar, se comunicar, tirar dúvida, né, toda quarta-feira, e também através da comunicação lá no chat do AVA. Um abraço, obrigado, eu espero vocês.